Oi, tudo bem, amados? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Gostaria de convidá-los para a gente meditar. Quero dizer em nome de Jesus que eu amo vocês. Quero dizer que o amor de Deus é muito grande por nós, por você, e que não é importante para Deus que nós nos percamos. Então, nós precisamos estar na direção. Nesse vídeo, a gente vai tratar de Apocalipse, que é um livro de revelação. É um pouquinho de, assim, é misterioso, né? A gente tem um pouco de dificuldade, então o Senhor tem me direcionado, tem estudado para trazer essa mensagem para vocês. Espero que seja, né, que Deus tome a direção, que não seja nada de mim, mas também não é para julgar ninguém. É para dizer que fulano tá certo, ciclano tá errado. Eu vou falar o que tá na Bíblia. E se alguém de repente não gostar de alguma coisa, tiver dúvida, eu vou deixar os capítulos e versículos para vocês meditarem. A gente vai meditar muito, então eu preciso que vocês tenham tempo e tenham Bíblia para vocês não acreditarem só no que eu falo, para vocês de fato abrirem a Bíblia e meditarem, para vocês aprenderem e também falar, para que depois vocês possam falar, alertar, né, para o que vai acontecer. É bíblico, é profético, e todas as profecias que estão na Bíblia têm se cumprido, e essas também vão se cumprir. E a gente precisa estar alinhadinho aí com o que Deus deixou para a gente não ser pego aí de surpresa. Então, abra a Bíblia, vá para um lugar calmo, ora, vamos orar. Senhor, toma a direção dessa meditação, fala aos nossos corações e que nós possamos, Senhor, entender a tua mensagem. Vamos lá? Amados, vou começar. O que você acha do assunto Nova Ordem Mundial, Anticristo, Número da Besta? Não é para ficar com medo. Por quê? Porque é real. Apocalipse é um livro, né? Para mim, maravilhoso, só que é um pouco difícil para a gente entender, mas é tudo que tem acontecido e vai acontecer. Então, a gente tem que olhar para o Apocalipse como um alerta para a gente si mesmo, para que nós possamos nos preparar, ok? Nova Ordem Mundial, Anticristo e Número da Besta. Bora lá. A gente vai começar lendo Apocalipse 12, de 1 a 6. Fala assim, a mulher e o dragão. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher, o seu vestido era o sol, debaixo dos seus pés estava a lua, e ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. Apareceu no céu outro sinal, era um enorme dragão, prestem atenção, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e uma coroa em cada cabeça. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e jogou na terra o dragão. Depois parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança logo que nascesse. Dragão, vou ler de novo e vocês já vão olhando para o dragão como o diabo, como inimigo nosso, né? Nosso inimigo. E apareceu no céu outro sinal, era um enorme dragão vermelho. Então, como vocês perceberem alguma divulgação de dragão vermelho, nos últimos tempos aí, já fiquem ligados. Era um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e o jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida. A igreja. A mulher é a igreja. Parou diante da mulher grávida a fim de querer comer a criança. Logo que ela nascesse, a criança é Cristo. Então a mulher deu à luz a um filho que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, a igreja, que vai ser perseguida, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1260 dias. Depois houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que com
combateu junto com os seus anjos, mas o dragão foi vencido e por isso ele e seus anjos não puderam mais ficar no céu. Deixa eu ver até onde é para ler. É até o 6. Eu até passei. Agora a gente vai ler 13, 1 a 3. Capítulo 13, 1 a 3. Os dois monstros. Depois vi um monstro que subia do mar. Mar é mundo, é onde nós estamos. Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres. Presta atenção que a gente falou do dragão. O dragão é o diabo. Não é para ter medo, não, de falar esse nome. Por quê? Porque a gente não está invocando, a gente está estudando e Deus é maior que ele, é maior que tudo. Então, por mais que eu não fale, não o chame, não estude sobre ele, ele existe, ele é real e ele não gosta de mim, mesmo que eu não faça nada por ele, só porque você é semelhança de Deus. Nós somos semelhanças de Deus. Amém? Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. Aqui é outro monstro. Uma coroa em cada um dos chifres e nomes, que eram blasfêmias escritos nas cabeças. O monstro que eu vi é o primeiro monstro. Parecia um leopardo. É 1 a 3. O monstro que vi parecia um leopardo, seus pés eram como os de urso, a sua boca era como de um leão, e ao monstro o dragão deu o seu poder. O diabo deu ao monstro o seu poder. O dragão vermelho é o diabo e deu para esse segundo monstro o seu poder. O seu trono é grande, e ao monstro o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha só. O diabo vai dar o poder, o trono e autoridade para esse monstro aqui é o anticristo. Ele é a personalização do diabo, é um homem que vai governar, carne, é como se ele fosse o encarnado do diabo, essa pessoa que vai surgir. Assim como Jesus veio como homem, ele vem também. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado. Olha só, ele vem para enganar as nações. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o monstro porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro, né? Lá o dragão. Eles adoraram também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode contra ele? 13, 9 a 18. Tá. 13, 9 a 18. Então, bora pular aqui agora. Pro 9. Tá. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isto. Quem tem de ser preso, será preso. Quem tem que ser preso, será preso. Quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente sofrimento com paciência e seja fiel, tá? Isso aqui é o anticristo que vai perseguir a igreja, perseguir os fiéis. E aqui diz que não vai ser fácil, que pode ser que alguns sejam mortos porque não negaram Jesus. Então, vi outro monstro que subia da terra, agora já é outro monstro. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro. Vocês estão entendendo? É confuso, né? Mas bora lá. Então, vi outro monstro que subia da terra. Esse vem da terra, aquele veio do mar, tá? O mar é o mundo, esse vem da terra. Ele tinha 2 chifres, parecido com os de um carneiro, mas falava como dragão. Usava toda a autoridade do primeiro. Esse monstro aqui, ele usa a autoridade do anticristo. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro. Essa besta, é a besta, tá? Já falei. É a besta, que é o falso profeta. Esse é o falso profeta. Ele vem para apoiar o anticristo. Ele usa a autoridade do primeiro monstro, força a terra e todos que moram nela para adorar. A gente, né, tá queimado,
mas o governo vai impor que o anticristo seja adorado e o falso profeta vai fazer com que as pessoas o adorem. E não vai ser difícil não, tá, amados? Porque a gente já vê hoje pessoas adorando, achando bonito, adorar Satanás. Vocês, a igreja satanista tá aí. Eu já vi outro dia um vídeo que as pessoas têm que fazer o sinal da cruz para baixo, tipo, para que não. É para negar Jesus mesmo, né? Para negar. A gente tem visto muitas coisas, gente, algumas pessoas falando já muitas blasfêmias, então a gente tem que ficar ligado com isso, tá? Forçava a terra e todos os que moram nela para adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido sarada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Esse vai fazer coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu. Ele é o falso profeta, é um falso poder que ele vai ter. Ele vai fazer, inclusive, fogo cair do céu sobre a terra, na presença das pessoas, e vai enganar todos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do anticristo. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro. Ele vai mandar fazer uma imagem do anticristo. E o segundo monstro recebeu o poder para soprar a vida na imagem do primeiro, uma imagem, para que ele pudesse falar e matar todos os que não o adorassem. Ele obrigou as pessoas importantes, preste atenção, importante, humilde, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas escravas e livres a terem um sinal. Preste atenção como coloca aqui. Ele obrigou. Tem gente que vai por medo e tem gente que não vai. Então, que nós sejamos os que não vão. Amém? Ninguém pode comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal. Isso é o nome do monstro ou o número dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir que o número do monstro quer dizer o que o número quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O número é 666. Esse número 666, eu estava estudando, ele é um mistério, né? Uns acreditam que é 666, outros falam outras coisas, mas assim, de fato, a Bíblia diz isso. 666. Tipo assim, vai chegar uma época que a gente só vai poder comprar ou vender se colocar esse nome na mão ou na testa. Vai ter muita. Até lá, a igreja, a gente vai estudar aqui. Muitos da igreja já vão estar falando que Deus é amor, e de fato Deus é amor, que Deus ama a todos também. Isso é verdade, Deus ama a todos, mas Ele não ama tudo. Deus não aceita alguns pecados. Na verdade, não aceita nenhum pecado, né? Mas como nós não somos santos, a gente busca santidade. Nós somos pecadores e nós buscamos a santidade. Mas tem gente que peca de fato para afrontar Deus, né? Para ridicularizar a igreja, os fiéis, os santos, Deus, né? Então, assim, Deus, ele não aceita esse tipo de... Não aceita, né? Assim, ele não é um Deus de qualquer jeito. Ele é um Deus que tem que ser adorado, que merece toda a honra, toda a glória e ele tem isso, né? Toda a honra, toda a glória e todo o poder. Tá, amados? Só que o que o anticristo vem? O que o inimigo quer? Ele quer isso, ele quer o lugar de Deus, ele sempre quis. Então, ele vem para reinar e ele vai impor isso aí. Amém? Bora continuar. 14, versículo agora 14, 6 a 13. 6 a 13. Tá, essa aqui, tá, a gente já falou do dragão, que é o diabo, a gente já falou do anticristo, que é a besta do mar, e a gente já falou do falso profeta, que é a besta da terra. Agora a gente vai falar a grande Babilônia, que é a meretriz, tá? Meretriz é a igreja
prostituta. É aquela igreja que é contra os princípios, contra os mandamentos, mas se coloca como igreja. Que pode ser assim, que Jesus tem que ser assim, e aceita todas as coisas. Tudo que a gente aprendeu lá atrás vai mudando, vai mudando. Precisam meditar. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, peçam a sabedoria a Deus e busquem a meditação na Bíblia, tá? 6:13. Então vi outro anjo voando muito alto com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todos, as raças, tribos, línguas e nações. Eles disseram com voz forte. Bora lá. Então vi outro anjo, é uma visão de João, né? É João que viu aí o Apocalipse, que teve essas visões e escreveu. Então vi outro anjo voando muito alto com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra e todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse em voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu o primeiro, dizendo: caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia. Ela embriagou os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte da terrível imoralidade. Até o 13. Aqueles que adorarem o monstro, a sua imagem, e receberem o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da ira que ele derramou, puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo sempre. Ali não há alívio, nem de dia nem de noite, para os que adoram o monstro à sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis a Deus. Aqui entra o mandamento, fidelidade a Deus, obediência e saber o que é certo e o que é errado de acordo com o que Deus nos deixou. Não sei o que Deus nos deixou. Tem tudo aqui na Bíblia. Tudo da nossa vida, todos os nossos problemas, tudo de como agir em casa, com o marido, com filhos, com o vizinho, sobre riqueza, sobre pobreza, tudo tem aqui. Sobre orgulho, sobre inveja, tudo tem aqui no livro. E o nome desse livro é Bíblia Sagrada, né? Aqui tá a Bíblia de estudo, mas é Bíblia Sagrada. Então, bora lá. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu que disse: escreva isso. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Tá, aqui eu pulei um pouco, mas aqui fala, aqui no 8 fala: um anjo seguiu primeiro dizendo: caiu a grande Babilônia, ela embriagou todos os povos, deu-lhes vinho forte da sua terrível imoralidade. A meretriz nada mais é do que tem a igreja do Senhor, que é a noiva do Senhor, que é a igreja que segue aqui o que Jesus deixou, as pessoas que se guardam, que tem uma vida aí, buscam a santidade. E tem a igreja, que é a meretriz, que é essa que vai pregar tudo errado, tudo diferente, que já vai preparar, na verdade, o caminho para o anticristo, tá bem? Então, bora continuar. E aí eu coloquei: quem será o anticristo? Não sabemos, mas alguns teólogos dizem que ele vem de Israel. Tipo assim, uns falam que vem de Israel, outros falam que vem dos Estados Unidos, após um acordo de paz, tipo assim, o que alguns teólogos dizem? Que o mundo vai ficar um caos, vai começar a ficar muito complicado, e eu vou fazer outros vídeos falando Cadê? Eu já até preparei aqui, porque Apocalipse, né, tem as outras partes, tem os 7 selos, eu vou falar. Fala da vinda de Jesus, fala da fome, da guerra, da morte,
tem... Deixa eu ver aqui, amados, espera aí. Eu sei que eu tô... as 7 trombetas, que fala a mesma coisa, e pra gente também, para que nós possamos nos preparar. E tem as 7 taças também. E isso eu vou fazer os outros vídeos, mas bora lá. Quem será o anticristo não sabemos, mas alguns teólogos dizem que ele vem de Israel após um acordo de paz ou dos Estados Unidos. De qualquer modo, ele vai governar, né? Alguns dizem aí por 7 anos, e nos primeiros anos será calmo, ele vai tentar esconder os seus planos satânicos, né? E tentar esconder o que ele é. Só que aí ele vem após, né, segundo eles, após um acordo de paz, quando o mundo fica um caos, né, fome, guerras, muitas mortes, e aí ele surge. Só que aí já tá a imoralidade, os princípios quebrados, tudo que a gente tem aqui vão estar pregando que pode, que Jesus, que Deus é igual, aceita tudo. Então vai estar nesse nível, que vai ser a preparação, e ele surge depois desse acordo. Mas depois tudo, ele vai tentar esconder o que ele veio fazer, mas depois tudo fará sentido. Por quê? Vai começar a perseguição. E é para isso que a gente tem que estar preparado. Tá, aqui eu coloquei algumas descrições do monstro que a gente falou lá, né? O monstro é o dragão. Vermelho significa morte. 7 cabeças é controle, ele tem controle. E não é um controle de uma nação, é o controle do mundo. 10 chifres, ele tem poder. 10 cabeças. Acho que aqui eu repeti. Não são 7 cabeças e 10 cabeças. São... Peraí, amados. Só corrigir aqui, tá? Pra gente não pregar errado. Não falar errado. 12 e 16. Então apareceu no céu, grande e misterioso, apareceu no céu um enorme dragão vermelho, 7 cabeças, 10 chifres e... 7 cabeças e 10 chifres. Certo? É isso mesmo. E aí, as cabeças, controle, né? Ele vai ter honra, o mundo vai adorá-lo, que é o que a gente leu, por sedução ou por escolha de sobrevivência. Então, tipo assim, aqueles que já estão seduzidos, né, pela meretriz, pela imoralidade, nem vão precisar ser obrigados. Eles, de fato, já vão estar puxando aí uma galera para enganar. Então, outros vão ser tipo assim, vão chegar aqui e dizer, Laís, ó, nega Jesus ou eu vou, tu não vai mais poder viver. Então, é tipo isso. Aí, se eu negar, eu aceito ali a marquinha, e se eu não negar, eles vão fazer lá o que, né, o que eles quiserem. Então, ele receberá o poder sobre as nações. Ele é uma figura política, o anticristo, isso é fato, poderosa. Teremos um sistema mundial, uma ordem mundial de controle, de influência, de respeito e de adoração. Eu coloquei respeito porque ele vai ser um homem respeitado, um homem adorado. E aí aqui eu não consigo dizer se nesse primeiro momento ele vem querendo agradar todo mundo, porque no primeiro momento ele vai tentar esconder, ou acredito que já está sendo preparado, né, para de repente ele surgir e daqui a pouco começa a perseguição. Comércio, ele vai ter o controle do comércio, que aí a gente fala de moeda única. Religião, que religião única seria a meretriz, tipo assim, a indução das pessoas a irem para um outro lado de religião, para quebrar princípios, mas assim, aqui na religião, nesse primeiro momento, eu acho que é muito o que a gente está vivendo agora. Não é muito obrigado, mas a gente já vê muita coisa que a gente não via antes, né? E depois é o que eu falei, eu acho que agora está sendo preparado e que depois vai ser meio que a perseguição. É uma religião fora dos mandamentos, fora dos princípios, que vai colocar um Deus que aceita tudo, um Deus sem respeito, um de desprezo, de relativismo, né? Foi o que eu já falei lá atrás.
E aí eu falei também, Deus de fato aceita todos, a Bíblia diz que o Espírito Santo mora em nós, tá, amados? Eu já fiz um vídeo, o Espírito Santo, ele mora em nós e ele está conosco, ele mora conosco. Então, o Espírito Santo, ele não está longe de você, ele está com você, teu corpo é morada do Espírito Santo e ele é sensível. Ele não habita, eu vou fazer um vídeo depois falando essa parte, meditando nisso. Ele não habita em ambientes de desespero, de agonia, de gritaria, de confusão. Então é por isso que a casa do Espírito Santo, que sou eu, que é você, precisamos estar preparados para ele habitar, né? E aí como é para a gente deixar a nossa casa, o nosso templo em paz para o Espírito Santo habitar? E aí a gente tem que buscar. Temos que buscar ser imitador de Cristo, porque ele já nos ama, né? Ele nos amou primeiro. Não é a gente que escolhe Jesus. Ele nos escolheu quando ele veio aqui morrer por nós. Ele já nos escolheu. Então nós já fomos comprados. Nós somos filhos e a gente precisa valorizar isso, né? A gente precisa reconhecer esse amor. Com tudo isso, teremos o aumento da iniquidade. Com tudo isso que eu falei, tipo, hoje já tá complicado, mas vai piorar muito. Vai ser uma ditadura de relativismo, uma pregação que vem distorcendo valores e de tudo, né? De famílias e nessa personalização, né? Assim, vamos dizer assim. A noiva de Cristo é a igreja dos princípios, dos mandamentos. E a meretriz, que eu falei para vocês, vem como religião prostituída, vem para enganar a humanidade. Jesus se fez carne e ele vem no anticristo. O Senhor sela o seu povo e ele vai colocar o número 66 na fronte ou na mão. E aí eu vou ler aqui onde fala que Jesus sela seu povo. Apocalipse 7, 2, 3 e 4. Olha, eu ainda sou daquele tempo que pega assim, pra mexer nas páginas. Hoje a minha filha não faz mais isso, não. Ó, Apocalipse 7, 2, 3 e 4. Então vi outro anjo que subia do lado leste e tinha na mão o sinete, o sinal do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os 4 anjos que tinham recebido o poder de fazer estrago na terra. Isso aqui a gente vai estudar nos outros vídeos. E o anjo disse: não façam estrago na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com o sinete a testa dos servos do nosso Deus. Então, assim, tudo isso aqui vai estar acontecendo, vai estar rolando, mas o povo de Deus vai estar marcado, né? Vai estar selado. Ah, não vai estar passando na tribulação? Vai. Mas eles são separados para Cristo. Então, tem eu não consigo dizer agora qual é a parte, se é das taças, se é do selo, mas tem uma parte aqui de uma dessas profecias que vai acontecer alguma coisa e eles vão atormentar as pessoas que estão com esse selo e não vão atormentar os escolhidos. Tem uma passagem que a gente vai conversar lá para frente, tá? Então, a gente precisa, amados, meditar nisso aqui, tá? E aí, eu li para vocês, vamos estar selados, todos nós, em nome de Jesus, vamos estar com Cristo. Uma coisa que eu ia falar também, que eu acabei pulando ali e deixando, eu vou fazer um vídeo também sobre o salário do pecado é a morte. Pode? O saco tira fandangos. Era, amor. Pode comer Pode. na cama? Pode, tá? Cama? Pode. Obrigada, mãe do mundo. Vai lá. Sobre o salário do pecado é a morte. Eu tinha muita dúvida disso. Por quê? Porque a gente já morre. Eu falo, mas a gente peca e já morre. E, amados, não é essa morte física que normal nossa. É a segunda morte. Então, os santos, os salvos, eles não vão passar pela segunda morte, né? E a gente vai falar nos próximos vídeos, tá? Para não ficar muito longo.
ele vai colocar, né, esse... Pede pra Mandinha lá, que é muito ocupada. Esse sinal. E aí será tipo assim, para viver, você nega Jesus, né? E aí, se você confirmar que você não vai negar, se você confirmar Jesus, eles vão tomar lá as decisões deles. Ok. Notícia boa. Existe um livro chamado Livro da Vida, que o nome dos que não negarem Jesus já está lá desde a criação do mundo. Então, Jesus voltando, subiremos com ele nos ares. E aí, onde que fala desse livro? Apocalipse 17:8. Eu já li, acredito eu, mas eu vou ler de novo. 8. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo e dali sairá e será destruído. Os moradores da terra, que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Então, Mãe, oi, amor. posso comer? Podemos na cama? Pode, já vou lá contigo. Então, ó, de novo. Os moradores da terra, que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro, tá? E aqui, então, aqui a gente observa que o livro já existe desde a criação do mundo. Nossos nomes já estão lá. Então, a esses Deus dará forças para aguentar a tribulação. No céu, e lá no céu, quando nós estivermos lá, não tem preocupação com contas, com boleto, com gordura, ninguém vai querer estar fitness, estar na academia. Por quê? Não terá deficiência, todo mundo vai ter o corpo completo, lindo e transformado. Vamos ter um corpo parecido com o de Jesus. E aí, onde a Laís que fala que a gente vai ter um corpo parecido de Jesus, com Jesus, Filipenses 3, 20 e 21, fala. Mas nós somos cidadãos do céu, nós não somos daqui. É por isso que a gente não pode estar preso nesse pecado, nesse mundo, nessas coisas. A gente tem que viver confiando em Cristo, porque nós não somos daqui, nós somos dos céus, nós temos uma missão aqui. E a nossa missão é ser imitadores de Cristo e levar o Evangelho para todos, para que todos estejam conosco lá. Mas nós somos cidadãos do céu, estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá, né? Ele virá nos buscar. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem. Qual é o poder que ele tem? O mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Amém? Então, amados, precisamos estar prontos desde hoje. A gente tem que estar pronto todos os dias, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Aí tem gente que fala, mas Jesus nunca volta, porque eu já ouvia falar isso há 10, 20, 50 anos atrás. Ok, mas e se Jesus me chamar hoje? Eu estou preparada? Jesus não voltou para todo mundo, mas ele pode voltar só para mim. Amém? Então, precisamos estar prontos desde hoje, nos aproximando do nosso Pai, sentindo a paz dele, fugindo do pecado, buscar santidade. Nós somos pecados, mas não precisamos ficar pecando, né? Nós não precisamos ficar. Tem pecados que a gente peca sabendo que não agrada a Deus e a gente continua pecando. Aí esses pecados a gente não precisa continuar. E amados, aí eu vou fazer um outro explicando sobre essa segunda morte que eu tinha dúvida, né? Que a segunda morte é essa, que os salvos morreu aqui, vamos supor, vamos dar um exemplo, eu morri. E eu tô salva, né? Em nome de Jesus eu creio, porque a Bíblia diz que os que creem serão salvos. Eu creio em Cristo, né? Sou salva. Então eu não vou passar pela segunda morte, que é aquela que a gente leu, que vai pro lago do inferno, pro lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então a gente vai ter vida eterna com Jesus. Tem Tem um capítulo aqui em Isaías que é muito lindo. Não sei se dá para eu ler para vocês. Espera aí, rapidinho. Acho que é o 51. Eu vou ler porque ele é maravilhoso. E vai edificar. Eu creio que vai edificar, gente. Amados. Eu não sou tão ruim assim de achar livros. Meu Jesus. As Isaías.
Ah, acho que é o 35. Ah, é 35. Bora lá rapidinho. Isaías 35, a futura felicidade de Jerusalém. Cadê aqui, ó? Onde nós vamos morar. A cidade santa. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas, cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Diga aos desanimados, não tenha medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão. Achei muito lindo esse capítulo de Isaías. Os aleijados pularão, dançarão, os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto, os rios correrão pelas terras secas, a areia quente do deserto virará um lago. Haverá muitas fontes nas terras secas, e os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos onde crescerão tábuas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada Caminho da Santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente salvos. Aqueles a quem segue o Senhor, a quem o Senhor salvar, voltarão para casa. Nós vamos voltar para nossa casa. E voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria da felicidade os acompanharão, não haverá mais tristeza, não há choro. A gente vai encontrar as pessoas que a gente perdeu aqui, que não estão mais conosco, mas na Nova Jerusalém eles estarão. Amados, quero deixar para vocês essa mensagem é linda, é uma mensagem de promessa, e é isso que tem que nos manter aqui alegres, nos manter firmes em Cristo, que a gente consiga viver em paz, apesar de tudo que está aqui fora, apesar de todas as ameaças, apesar dos nossos inimigos, apesar de todas as preocupações com a balança, com o alimento, com vestir, com calçar. Nós temos um Pai que é muito poderoso, é muito além de tudo isso. E a nossa casa não é aqui. Amém? Assista os próximos vídeos, tá? Porque aí eu vou continuar o Apocalipse pra gente entender. Amém? Fiquem com Deus, amados.